Renata sempre foi uma mulher simples, mas cheia de vida. Nascida e criada em Fortaleza, ela sabia bem o que era enfrentar desafios. Com 34 anos estava com a vida encaminhada, mas havia algo que a incomodava: o mistério que cercava o passado de sua mãe, Dona Lúcia. Ela sempre soubera que sua mãe tinha um lado reservado, algo que Renata nunca conseguiu entender completamente. Mas, após a morte de sua mãe, ela sentiu que era hora de desvendar essas histórias não contadas. Quando Renata decidiu entrar no apartamento onde sua mãe morou por tantos anos, ela não sabia o que esperar. Era uma casa simples, com móveis antigos e um cheiro nostálgico que parecia carregar histórias de tempos passados. Tudo parecia muito familiar, mas ao mesmo tempo estranho, como se ela estivesse invadindo um espaço cheio de segredos. Enquanto arrumava algumas coisas, encontrou algo inesperado: um diário antigo, escondido atrás de uma estante de livros. O diário estava em um estado precário, com a capa de couro desgastada e as páginas amareladas pelo tempo. Renata sentiu uma curiosidade imediata. Algo lhe dizia que aquilo poderia mudar tudo. Ela nunca soubera de um diário de sua mãe. Nunca tinha ouvido falar de um. O conteúdo do diário parecia ser algo muito pessoal, algo que sua mãe jamais compartilharia com ela. Mas Renata não conseguiu resistir e decidiu abrir o diário. À medida que ela folheava as páginas, as palavras começaram a revelar um lado de sua mãe que Renata nunca imaginara. A escrita de sua mãe era cuidadosa, mas revelava emoções profundas e traumas que a mulher forte e imponente que Renata conheceu nunca demonstrou. Nas primeiras páginas, Renata leu sobre o primeiro grande amor de sua mãe, um homem chamado Miguel, que teve um papel importante na juventude de Dona Lúcia, mas que desapareceu misteriosamente antes mesmo de Renata nascer. O diário contava que Dona Lúcia havia se apaixonado perdidamente por Miguel quando era jovem, muito antes de conhecer o pai de Renata. A relação deles era intensa, mas também conturbada. Miguel aparentemente tinha um passado sombrio, ligado a atividades ilícitas que sua mãe desconhecia até se envolver emocionalmente. A cada palavra que Renata lia, ela sentia uma mistura de choque e curiosidade. Sua mãe, que sempre foi uma mulher de princípios fortes e de caráter firme, havia se envolvido com alguém que carregava um segredo que agora parecia estar emergindo das sombras. O diário não apenas falava de um romance, mas de uma grande traição. Miguel havia desaparecido, mas não antes de deixar um bilhete misterioso para Dona Lúcia. Nele, ele dizia que não poderia mais ficar, que estava sendo perseguido por pessoas poderosas e que seu desaparecimento era inevitável. Mas a maior revelação estava por vir. Dona Lúcia, ao contrário do que Renata sempre imaginara, nunca havia superado Miguel. Ela vivera todos esses anos guardando a dor da perda, o mistério do desaparecimento e talvez a culpa de ter se apaixonado por um homem tão envolvido com o perigo. A mãe de Renata nunca falou sobre isso, nunca mencionou Miguel novamente. Mas o diário revelava que aquele amor foi o grande amor de sua vida. Renata passou dias e noites lendo o diário, cada página trazendo mais à tona uma história que ela jamais poderia imaginar. Ela ficou sabendo que antes de desaparecer, Miguel havia deixado algo importante com Dona Lúcia. Uma caixa escondida no fundo de um armário. Uma caixa que a mãe nunca tocou durante todos aqueles anos. Mas o diário não dizia onde a caixa estava, apenas que estava em algum lugar da casa e que tinha um significado muito importante para Dona Lúcia. O mistério estava agora diante de Renata. Ela sabia que precisava encontrar essa caixa. O diário dava a entender que dentro dela estava a chave para entender completamente o que aconteceu com Miguel e o que sua mãe havia feito para manter tudo em segredo. O que mais sua mãe havia escondido de Renata? O que mais ela tinha que aprender sobre sua própria história? Depois de semanas de buscas, Renata finalmente encontrou a caixa, escondida no fundo de um velho armário de madeira que sua mãe usava para guardar roupas antigas. A caixa estava fechada com um cadeado enferrujado. Ao abri-la, Renata encontrou documentos, fotografias antigas e uma carta manuscrita por Miguel. A carta dizia que ele sabia que a vida deles não teria um final feliz, mas que ele sempre amaria Dona Lúcia. Ele também falava de um filho que eles haviam planejado ter, mas que nunca chegou a nascer devido a circunstâncias imprevistas. A revelação mais chocante, no entanto, estava na fotografia.
Renata olhou para a foto de um homem que até então ela nunca havia visto, mas que de alguma forma parecia familiar. Era o pai de Renata. Mas, surpreendentemente, o homem na foto não era Miguel. O homem na foto era alguém completamente diferente. Um homem que, como Miguel, havia desaparecido de sua vida, mas que agora fazia sentido para Renata. Ela ficou sem palavras. Sua mãe nunca havia falado sobre esse outro homem, nem sequer mencionara que Renata tinha um pai biológico diferente de quem ela pensava ser. A verdade estava mais distante de sua compreensão do que ela imaginava. O homem na foto não era apenas um estranho. Ele era alguém de sua própria família. Alguém ligado ao passado de sua mãe de uma maneira que ela jamais imaginaria. A descoberta do diário e da caixa havia revelado segredos profundamente enterrados que mudariam tudo o que Renata acreditava saber sobre sua mãe e sobre si mesma. Nos dias que se seguiram, Renata ficou obcecada com a descoberta. Ela passou a refletir sobre tudo o que sua mãe lhe dissera, todas as mentiras não ditas e o impacto disso em sua própria vida. Como seria crescer com uma mentira tão grande em seu passado? Como deveria reagir agora que sabia que o homem que ela acreditava ser seu pai não era o verdadeiro? Ela se viu em um turbilhão emocional, reavaliando suas próprias crenças sobre família, amor e identidade. A decisão de Renata foi difícil. Ela sabia que com a morte de sua mãe, a história de Miguel e do homem misterioso deveria ser deixada para trás. Mas a verdade sobre o passado de sua mãe não deveria ser ignorada. Ela sabia que deveria encontrar mais respostas, que a história não poderia terminar ali. Renata então decidiu ir em busca do verdadeiro pai, o homem da fotografia. Ela partiu para uma jornada em busca de mais respostas, mais história e mais entendimento sobre quem ela realmente era. A descoberta de um diário esquecido não só havia abalado sua vida, mas também havia revelado um novo caminho para seu futuro. Um caminho que ela nunca imaginara, mas que agora parecia inevitável. E assim, Renata iniciou uma nova etapa de sua vida, onde o passado se mesclava com o presente, onde as respostas não eram fáceis, mas onde o futuro, finalmente, poderia ser construído com base na verdade que ela agora conhecia.